Capítulo 16. As limitações são pessoais. Minha história. Ao longo deste livro, pedi que vocês refletissem e se autoavaliassem bastante. Também revelei algumas partes da minha história pessoal e das minhas limitações, mas não é justo pedir que você seja totalmente franco ao expor as suas, sem que eu fale um pouco mais sobre as minhas. As limitações pessoais são algo muito real para mim, pois foram várias as que precisei superar ao longo do caminho até me tornar quem sou hoje. Embora eu já tenha nascido com dificuldades como a disgrafia e a descalculia, que me impõem restrições no campo da matemática, outras foram transmitidas pelos meus pais e muitas foram consequência das minhas próprias escolhas e prioridades ao longo da vida. Assim como todos nós, todos os pais que lutam para superar problemas mal resolvidos, os meus fizeram o melhor que puderam. Relato aqui essa história não como o intuito de desonrá-los de nenhuma forma, mas para que você saiba como surgiram minhas convicções profundas no que diz respeito às limitações pessoais. Amo meus pais e minha família, mas também sei que todos temos problemas que afetam os demais. Os problemas dos meus pais afetaram a mim e aos meus irmãos de várias maneiras. Com permissão deles, gostaria de relatar aqui algumas dessas experiências. Meu pai era casado com outra mulher quando teve um caso com minha mãe, que engravidou de mim. Minha avó paterna, uma senhora refinada e tradicional do sul dos Estados Unidos, fez um escândalo quando descobriu que um neto legítimo estava a caminho. Ela insistiu que meu pai se divorciasse da primeira mulher e se casasse com a minha mãe, e foi o que ele fez. É claro que essa não é a melhor maneira de se começar uma família feliz. Para piorar, eu estava no centro do redemoinho por ter causado todo o problema que levou ao novo casamento. Quando eu era criança, não entendia que o rancor e a infelicidade que permeava a minha casa não era normal. Eu fazia o melhor que podia para não deixar meus pais mais zangados, descobrindo uma motivação. Quando eu estava na primeira série, os problemas subjacentes começaram a transparecer. Descobri que não conseguia aprender a ler. Isso logo afetou meu desempenho escolar. Perdi o interesse pelo aprendizado e comecei a me meter em situações complicadas, tanto na escola quanto em casa. No fim do ano, a professora me chamou e disse que a diretoria gostaria de se reunir com 5 meninos para dar a eles uma oportunidade especial. Então fomos conversar com a diretoria durante o horário de aula. Ela nos disse: todo ano escolhemos algumas crianças para ajudar a turma da alfabetização e se familiarizar com as primeiras séries. Se vocês estiverem interessados em participar, vão precisar pedir permissão aos pais e então veremos quem será escolhido para ajudar as crianças antes do início do próximo ano. Mas vocês precisam da autorização de seus pais. Fiquei muito entusiasmado por ser um entre os poucos escolhidos e corri para casa a fim de perguntar à minha mãe se ela me deixaria participar, mas meus pais concordaram e eu fui selecionado. No ano seguinte foi ótimo para mim. Continuei na primeira série e, embora ainda tivesse dificuldades, sobretudo nas aulas de matemática, a atenção redobrada e a coincidência do meu objetivo alimentaram o meu desempenho. Anos mais tarde, quando eu já estava na faculdade, minha mãe e eu estávamos conversando sobre meus anos no ensino fundamental. Ela me contou que eu havia entrado na escola no ano, entrado na escola um ano mais cedo, mas que essa antecipação não dera certo, porque eu não tinha o mesmo nível de maturidade das crianças, das outras crianças. Então ela contou que eu tinha repetido a primeira série porque não tinha aprendido a ler. Fiquei em estado de choque. Como é que é? Você não se lembra de repetir a primeira série? Meu rosto mostrava espanto e incredulidade. Mas eu repeti. Fui selecionado para ajudar as crianças da turma de alfabetização. Quase gritei. Confesso que naquele dia minha mãe pôs baixo meus paradigmas. Durante todos aqueles anos, eu acreditava ter sido incumbido de uma missão seleta
e importante na escola, quando na realidade tinha simplesmente repetido de ano. É claro que minha mãe não se deu conta do contraste entre suas palavras bruscas e a imagem positiva que a diretora apresentara a um menino de 6 anos. Os próprios medos e as dificuldades da minha mãe havia impedido de desenvolver uma relação íntima comigo e ela nunca me valorizou nem me incentivou muito na infância. Por sorte, a professora da primeira série, Ruth, assumiu esse papel. Ela me ensinou a ler, se motivou a me ajudar e descobri, em meio a uma infinidade de coisas que eu não sabia fazer, algo que eu fazia bem. Mesmo naquela tera idade, eu já sabia que queria ajudar os outros a melhorarem. Essa professora e a diretora deram um rumo para a minha vida quando disseram: Você foi selecionado para ajudar a turma de alfabetização e se familiarizar com a primeira série. Hoje sou especialista em ajudar os outros. O que eu faço da vida? E tudo começou na primeira série. Na segunda fez que eu cursei. O fim da inocência. Mesmo com a tensão redobrada, porém a escola não ficou mais fácil. Lembro-me de um dia, na quarta série, em que fiquei parado na frente do quadro negro, tentando desesperadamente resolver um problema de divisão. Os números não faziam sentido algum para mim. Quanto mais tempo passava, mais difícil o problema se tornava, até que finalmente a professora não conseguiu mais esconder a frustração. Indignada, ela me mandou ficar naquela posição até acertar a resposta. Felizmente já era tarde, senão eu teria ficado ali de pé diante do quadro o dia todo. Eu não conseguia multiplicar nem dividir números. A descalculia provoca um curto-circuito na área do cérebro responsável por esses cálculos, afetando uma série de operações relacionadas aos números. Mesmo escrevendo isto, agora admito que ainda tenho dificuldade com tabelas básicas de multiplicação. Quando eu era criança, não se conhecia muito bem a diferença de modalidade de aprendizado, nem diagnosticavam corretamente o distúrbio de aprendizado. Tudo o que eu sabia que enfrentava dificuldades na escola e tinha certeza de que a quarta série seria a última que eu concluiria. Não foi assim. Mas a quarta série foi o primeiro dos últimos 3 anos em que aproveitara das férias de verão. A partir da sétima série, passei a ir para a escola durante o ano todo, no intuito de manter minhas tarefas em dia até formar. A matemática continuou a ser um mistério para mim. Repeti a algebra tantas vezes quantas foram permitidas a cada vez que meu fracasso parecia maior. A maioria dos meus amigos ia bem, enquanto eu passava o ano todo estudando e continuando sendo o último da turma. Eu me sentia o bobo da corte. Quando eu estava na quarta série, meus pais começaram a brigar. Eu sempre tentara me aproximar do meu pai em algumas ocasiões. Sentia que havia conseguido. Eu adorava viver ao ar livre. Se pudesse, passaria o tempo todo no meio do mato. Eu caçava, pescava, lavava o gado para pasto com meu avô e passava o maior tempo possível com meus avós, que o idolatravam. Minha casa, contudo, não era um lugar feliz. Eu tinha medo da minha mãe, que me batia com frequência e gritava muito quando eu estava por perto. Certo dia, meu avô veio abaixo. Não me lembro mais dos detalhes, mas meu irmão, Jim, e eu devemos ter feito algo muito errado. Quando meu pai chegou em casa, começou a gritar com minha mãe. A briga ficou mais intensa e logo ele se voltou contra nós. Fomos arrastados pelo corredor e nos trancaram no quarto. Meu pai entrou, tirou o cinto e começou a me bater. Jim, 2 anos mais novo, chorava e tentava se esconder em pânico. Depois foi a vez dele. Devo ter dito algo que fez meu pai se virar novamente para mim e recomeçar a chisbatada. Aquele foi a primeira vez que apanhei até perder a consciência, mas não seria a última. Em um momento que eu estava deitado no chão vendo os sapatos do meu pai, em pé ao meu lado, quando dei por mim, acordei na minha cama. Naquela noite chorei copiosamente. Minha mãe, minha vida sofreu um revés, pois a visão que eu tinha do meu pai mudou. Deixei de tentar me aproximar dele e vê-lo como amigo. Ele passou a ser alguém capaz de machucar e comecei a ter medo dele. Feridas do coração. Na cidade, nossa família era querida e respeitada. Meus pais se envolviam nos eventos da igreja e participavam das atividades
escolares, o que me deixava um pouco confuso. Se eles não eram um problema, eu pensava, então só pode ser eu. Após algum tempo, comecei a acreditar que as brigas constantes provavelmente eram culpa minha e que eu precisava aprender a me comportar. Quando cheguei à sexta série, conquistei alguns privilégios. Me deixaram ir de bicicleta até a piscina e ao campo de golfe. Certa vez cheguei em casa após um dia divertido e assim que passei pela porta, minha mãe me bateu e começou a gritar comigo. Eu não fazia ideia porque ela estava brava ou o que tinha feito. Eu voltara para casa cedo e não havia ido a nenhum lugar proibido. Ela disse: Quando seu pai chegar, você vai ver só. Senti pânico e a confusão tomaram conta de mim. Então meu pai chegou. O lugar habitual das surras era o corredor, então me dirigi para lá. Lembro-me daquela surra mais nitidamente do que de todas as outras, porque eu não sabia o motivo pelo qual eu estava apanhando. Depois que meu pai parou de me bater, minha mãe me encarou e disse para nunca mais envergonhá-la daquele jeito. Eu ainda não sabia o que tinha feito de tão grave. Você sabia que alguém diria algo sobre as marcas nas suas costas, não é? Ela me acusou. Que marcas? Pensei. Continuei sem saber do que ela estava falando, até ir para o meu quarto e me olhar no espelho. E lá estavam elas, as marcas das surras que eu tinha levado na semana anterior. Aparentemente, alguém na piscina as vira e telefonara, preocupado para minha mãe, perguntando se poderia ajudar em algo. Nunca mais voltei à piscina sem antes conferir se as cicatrizes em meu corpo ainda estavam visíveis. Comecei a detestar ficar em casa. Sempre que podia, ficava todo o tempo livre fora, na companhia de amigos cujos pais me tratavam como se fosse da família. Nunca contei a ninguém o que acontecera na minha casa, embora uma tarde eu quase tivesse desabafado com meus amigos, Joy e Jim, quando eles vieram me buscar após uma manhã particularmente difícil. Eu apenas me deitei no banco de trás e chorei. Como quase todos os meninos, eles também eram durões e não me perguntaram nada. Então não falei. Eu gostaria de ter podido contar com eles, mas não falamos sobre os nossos sentimentos. Nunca me passara pela cabeça que me abrir com os meus amigos pudesse ser bom. Ninguém imaginava que a situação em casa não estava nada bem. De qualquer maneira, eu nem saberia por onde começar, desabafar toda a minha dor. Além disso, o que aconteceria se alguém acabasse acreditando em mim? Eu iria morar com outra família e acabaria perdendo o contato com meus avós. Conforme fui crescendo, criei a diversão a essa fase da minha vida e hoje me lembro dela como uma época terrivelmente infeliz. Aprendi a ocultar os meus sentimentos e a enfrentar a felicidade. E a aparentar a felicidade, não importando o que acontecesse à minha volta. E desejava desesperadamente que as pessoas gostassem de mim. Experiências semelhantes, limitações diferentes. Naquele tempo, duas crenças profundas se enraizaram em meu coração e minha mente. Primeiro, acreditei que ninguém nunca me amaria de verdade. Segundo, o que eu mais me magoou foi o motivo pelo qual ninguém nunca me amaria, que me convenci de que eu era alguém impossível de amar. Por algum motivo havia algo errado comigo, que não permitia que ninguém me amasse. Esse sofrimento me acompanhou até a idade adulta. Lamentavelmente, muitas crianças passaram a acreditar que não podem ser amadas, e é muito difícil superar esse sentimento. Mas o pior é que essa crença é um catalisador de muitas limitações pessoais. Ela se transforma em rancor e agressividade. Rancor contra aquelas que deveriam estar ao lado delas, mas não estão. E agressividade contra todos que decepcionam quando, sem querer, põem o dedo na ferida aberta pelos pais e outras pessoas às quais confiamos. Outras crianças desenvolvem problemas de identidade e as necessidades de ser bem-sucedidas. A busca por um desempenho melhor foi uma grande limitação na minha vida. Eu tentava agradar as pessoas, me dedicando mais à atividade e obtendo resultados melhores, o que muitas vezes significava, já adulto, fazer coisas demais pelos outros, em, de, em, detrim, em detrimento da minha família ou de mim mesmo. Aquelas crenças básicas também podem resultar em perfeccionismo, necessidade de compensação e até mesmo tendência a adiar compromissos, problemas causados pela necessidade de não levar a culpa por nada de ser aceito pelos demais. Em razão das minhas
dificuldades de aprendizado e de outras deficiências que possuía, estava determinado a me sobressair entre os escoteiros do beisebol e outros esportes. Embora parecesse que eu era bem-sucedido nessas atividades, grande parte da minha motivação era a necessidade de compensar a terrível sensação de deslocamento que tinha na escola. Mesmo assim, eu nunca sentia que eu estava chegando em algum lugar. Parecia que eu estava sempre tentando alcançar o mínimo desempenho aceitável. Outra limitação que pode ser originada da crença de que não é amado consiste no fato de que a pessoa se torna superprotetora com com relação aos demais, na esperança de receber o mesmo em troca. Trata-se de problema sério entre muitas mulheres que se entregam totalmente numa tentativa desesperada de receber o mesmo tipo de afeto. Várias mulheres jovens têm tendência a se envolver com pessoas de uma forma ou de outra, precisam ser resgatadas. Como elas não são emocionalmente sãs, esses relacionamentos as ajuda a se sentir imprescindíveis e também amadas. Porém, infelizmente, aqueles que se entregam costumam atrair indivíduos que só sabem receber, o que faz com que as pessoas superprotoras se sintam exploradas ou usadas. Quando ela atende seu papel na configuração dessa dinâmica prejudicial, pode aprender a identificar os sinais de alerta antes de do estrago ocorrer. Eu me tornei superprotetor e excessivamente prestativo. Durante aquela época dolorosa de transição e crescimento, precisei aprender a gostar do que eu fazia apenas pelo prazer de fazê-lo, sem precisar da aprovação de ninguém. Outro desafio foi conseguir amar inconscientemente, sem exigir ser amado de volta. A cura é uma escolha. Pouco após, pouco após decidir escrever este livro, quis confirmar se a imagem que eu tinha da nossa infância e minha percepção dos fatos eram precisas. Liguei para meu irmão Jim e ele veio me visitar. Nós nos sentamos no jardim perto do lago e, e comparamos nossas impressões sobre os anos em que vivemos com nossos pais, entre as quais algumas lembranças muito dolorosas. Finalmente perguntei a Jim por que papai nunca batia tanto nele quanto em mim. Sem querer pestanejar, ele respondeu: Essa é fácil. Se papai batia tanto em você, a culpa era toda sua. Você tinha medo dele, eu não. Então Jimmy encarou. Eu disse a papai que se ele me batesse de novo, eu o mataria. Meu irmão, um homem bom, mas nossos pais afetaram tão profundamente quanto a mim. Contudo, as limitações que ele desenvolveu são diferentes das minhas. Em vez de ter problemas com desempenho e proteção, Jim demonstrava rancor e agressividade, além de se tornar defensivo. Hoje ele é um empresário bem-sucedido, mas como eu e tantas outras pessoas, Jim precisou se esforçar muito para superar algumas das questões que marcaram nossa infância. Naquele dia foi bom poder conversar sobre nosso passado e perceber como cada um de nós havia lidado de forma diferente com as situações, mas ambos tínhamos superado os problemas. Depois de muito tempo, quando eu já era um homem feito, fui fazer minha visita anual aos meus pais. Eles estavam separados e moravam em casas diferentes. Antes de visitar meu pai, eu tinha decidido que ao sair do carro não apertaria a mão dele, como sempre fazia, mas o abraçaria. Minha família ainda estava saindo do carro quando meu pai veio na minha direção com a mão estendida. Então eu o abracei. Após um tempo que pareceu uma eternidade, eu soltei e disse que eu o amava. E o abracei novamente. Ele havia ficado parado, com a mão estendida, esperando que eu a apertasse, mas no segundo abraço, apoiou a cabeça no meu ombro e chorou. Naquela noite, meu pai e eu ficamos a sós na sala. Contei a ele o quanto me fizera sofrer na infância e como eu desejei que ele me amasse. Olhei para ele sentado no meu lado. Ele estava em silêncio, com a cabeça baixa e as lágrimas correndo pelo rosto. Esse foi o dia em que perdoei meu pai. Choramos juntos e ambos curamos nossas feridas. Alguns anos depois, eu estaria deitado na cama dele, o animando em seus braços, o aninhando em meus braços, como se fosse uma criatura, uma criança pouco antes dele morrer de câncer. Sou muito grato por ter tido a oportunidade de perdoá-lo e de
curar o sofrimento que senti desde pequeno. Nesta mesma época, recebi um telefonema da minha mãe perguntando se minha esposa Suzy e eu poderíamos ir visitá-la em Houston. Morávamos apenas 2 horas de distância, mas só víamos uma vez por ano. Nós levamos para jantar em um bom restaurante. E quando o garçom se afastou para fazer nosso pedido, mamãe nos olhou com lágrima nos olhos. Ela me disse uma voz bem doce: Flip, eu queria explicar por que nunca amamos você. Susan, uma esposa maravilhosa, afogou meio joelho por baixo da mesa enquanto eu respondia. Eu sei o motivo, mãe. Não precisa falar sobre isso. Mas percebi que minha mãe precisava desabafar e nos contou a história de sua gravidez, que a fez voltar grande parte de suas frustrações e raiva contra mim. Por isso ela me tratava tão mal quando eu era uma criança. Fiquei arrasado ao ouvi-la revelar a história que ela passara a vida toda escondendo. Ela estava sentindo uma vergonha imensa, mas compartilhar a dor conosco lhe tirou um peso incrível dos ombros. Eu segurei a mão dela e disse: Agora tudo já passou, mãe. Temos um futuro pela frente. E assim foi durante 5 anos até ela falecer também. As limitações pessoais são assim, são pessoais e nos prejudicam de várias maneiras. Algumas são inatas, outras vêm de experiências que temos na infância. E há outras que adquirimos pelo caminho, como quando se dá carona a alguém perigoso na estrada previsível da vida. Porém, não importa de onde vieram as suas, todas têm algo em comum. Se você não as identificar e se libertar delas, com certeza impedirão que alcance seus maiores planos, esperança e aspirações na vida.